ofereço um livro de presente. Sugerimos a obra Minhas Memórias Alheias, do professor Celso Martins. Com bom humor e sabedoria, o autor comenta fatos do movimento espírita e revela detalhes dos principais divulgadores da doutrina de Kardec. Os pedidos podem ser feitos pelos telefones 021 2224 1060 ou 2224 0726. Os livros serão entregues pelos Correios ou podem também ser adquiridos na loja do ICEB, Rua dos Inválidos, 182, segundo andar. No ar, o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contamos com a presença amiga, generosa do nosso produtor, Assaury Franco de Moraes, que fará agora a sua saudação a todos vocês. Pedindo ao Pai que traga saúde e bênçãos para todos. Meus queridos irmãos, queremos informar vocês que a partir do mês de setembro, o nosso programa vai mudar de tamanho e vai mudar de dia de apresentação. Nós passaremos a ter 30 minutos e vamos acoplar o nosso programa às terças-feiras, neste mesmo horário, porém junto com o programa do Clube de Arte. Então, o Fábio e a Yasmin vão apresentar inicialmente e nós vamos completar o tempo logo em seguida. Isso se passa porque nós decidimos oferecer um tempo maior à nossa querida amiga, a irmã Ana Guimarães, que já trabalha conosco há muitos anos, né? E é uma estudiosa, um programa muito bom que ela faz com a nossa Anete, que é a sua filha, também coloca ao lado da Ana, que é aquela doçura, aquela meiguice, aquele evangelho. A Anete coloca a parte mais científica, né, com a sua formação, e agora está contando com o Ângelo, que trabalhou anteriormente aqui conosco no nosso programa. Entrevistas que ele fazia. Mas não pôde continuar, dada a dificuldade dele de horário, etc. Mas ele está participando, assim, fazendo um contraponto, né? De um lado você tem aquela meiguice, aquela doçura da Ana, de outro lado você tem a parte mais firme, né, da nossa Anete, com a visão mais científica, e entre eles fica o Ângelo num bate-papo que nós achamos que é muito interessante, que vale a pena a gente aumentar esse tempo de trabalho. Então, a partir de setembro será assim. Nós vamos para terça-feira, junto com o programa do Clube de Arte, e com um programa um tempo menor, e a Ana vai para quinta-feira, no nosso horário regular, usando assim todo o tempo, essa cerca de 1 hora. Eu acho que é uma coisa boa e nós todos vamos ganhar, e temos certeza que os nossos ouvintes também vão ficar muito satisfeitos com essa mudança. Agora, no sábado, teremos o nosso Sérgio Aleixo iniciando as suas atividades no segundo semestre, trabalhando o problema religioso. Sérgio Aleixo é um grande conhecedor da doutrina espírita, é um jovem ainda, né? E que há vários anos participa das atividades do nosso Instituto de Cultura Espírita. É um estudioso, ele tem uma fidelidade profunda a Allan Kardec. Então ele vai estudar o futuro das religiões. A cadeira dele é Religião Espírita. Dentro dessa cadeira é o futuro das religiões, e o tema desta palestra agora será o problema religioso. Nós achamos que a atividade do Sérgio, que é um estudioso, vale a pena, nós todos vamos aprender muito com ele. Então, sábado, às 3 horas da tarde, nosso companheiro estará lá. Nós temos o nosso Silvio Cruz Portugal, que começa a atividade aos sábados, às 9 horas da manhã, no nosso instituto, ali na Rua dos Inválidos, 182, né? No prédio do CERJ, que nos é cedido por generosidade dos nossos companheiros. O Silvio Cruz Portugal está lá com mediunidade doutrina espírita de 9 ao meio-dia. O nosso Altamiro Rocha, de meio-dia a 1h30, trabalhando Esperanto Básico 1 e 2, são 2 turmas. E neste quarto sábado, vamos ter a nossa querida vice-presidente, Maria Amélia Braguilhó de Serrano,
apresentando de 13h30 às 14h45 a obra de André Luiz, Libertação. Nós sabemos que é uma obra muito boa, muito importante, que tem algumas complexidades, né? A nossa Maria Amélia, ela é uma engenheira, né? Engenheira nuclear, né? Uma formação belíssima, e é uma estudiosa profunda da doutrina espírita. Nós achamos que vale a pena todos participarem disso aí. Fica aí o nosso oferecimento de atividade durante o dia inteiro no nosso instituto, e ainda temos à nossa disposição o nosso e-mail, né, o Instituto de Cultura Espírita do BR@gmail.com. Temos ainda o culturaespírita@oi.com.br e os nossos sites www.portaliseb.org.br, e dentro dele você pode acessar a TV ICEB, www.tviceb.com. Esse nosso programa fica na TV, né? Também as palestras e os cursos, seminários dados lá no Instituto também ficam lá durante um determinado período, e com isso nós mandamos a nossa imagem, o nosso estudo de trabalho para o mundo inteiro. Temos acesso aí da Austrália, da África, né? Da Ásia, da Europa, muitos acessos de pessoas que se interessam pelo trabalho que o Instituto faz. Ficamos felizes com isso. E temos, como sempre, aqui o nosso Assaruí, trazendo uma entrevista importante, uma biografia importante, né, Assaruí? Dessa vez uma grande educadora, né? Corina Novelino, que nós admiramos muito. Fale um pouco sobre a nossa amiga, por favor. Você não pode falar de Corina Novelino, César, sem trazer à superfície a figura exponencial, a figura carismática, importantíssima de Eurípides Barçanufo. Corina Novelino, ela se desenvolveu, né, embora ela tivesse nascido na cidade de Delfinópolis, lá em Minas, mas ela desenvolveu todo o seu trabalho, desenvolveu toda a sua potencialidade, né, na cidade de Sacramento, que foi a cidade, né, a cidade onde Eurípides Barçanufo desenvolveu uma atividade espírita e principalmente educacional muito grande, né? Você estava falando aí uma outra oportunidade sobre a dificuldade que era lá no México, né, quando nós falamos sobre o Indalécio, né, Madeiro, sobre a dificuldade dele colocar as coisas do espiritismo no início, né, dos anos 1900. Foi a mesma dificuldade que Eurípides teve lá em Sacramento. E Corina herdou isso. É muito curioso porque Corina Novelino, ela, numa determinada fase ainda da sua mocidade, já espírita, né, trabalhando no espiritismo, ela recebeu um convite para ir cuidar de uma casa de moças, crianças, lá em Uberaba. E ela ficou muito na dúvida se ela deixava o trabalho que ela estava iniciando para poder atender ao convite do pessoal lá de Uberaba. Então ela foi se consultar com o Chico Xavier, mas não conseguiu acesso a ele, era muita gente, muita coisa, e ela ficou muito surpresa porque o Chico chamou-a. Isso. Ele tinha lá uma mensagem do Eurípides, né, dizendo para que ela não saísse de Sacramento, porque ela era a última esperança que ele tinha de Sacramento ainda ser um núcleo de atividades espíritas voltadas para a benemerência, para a filantropia. E aquilo foi decisivo. Então ela ficou lá, ela começou então, ela fundou um lar, né, para atender crianças, fez movimento lá com as senhoras da cidade, elas faziam aquela costura gratuita, né? E para poder então dar roupinhas para as crianças, e enfim, para todos os necessitados. Esse hábito, né, da costurinha, como ficou conhecido, se espalhou por muitas casas espíritas no Brasil. Nós temos aqui no Rio várias casas espíritas que fazem isso. Muito bom. Tá? E nós temos lá em Jacarepaguá, no centro mesmo espírita, Eurípides Barçanufo, lá no Lago do Anil, eles têm lá a costurinha Dona Meca, que era a mãe do Eurípides, né? Isso. Então esse hábito começou, né, a ser desenvolvido, a ser implantado por Dona Corina, sem falar no fato de que ela, como educadora, sempre colocou a pedagogia espírita em primeiro lugar, e com isso então ela unindo
a formação dos jovens, a formação das crianças dentro de uma ética e de uma moral espírita, utilizando as técnicas pedagógicas do melhor ensinar, né? E foi assim, ela criou o Lar de Eurípides, né? Ela fazia campanhas dentro de Sacramento, chegou a um ponto em que ela já tinha, depois de muita luta, né, de transformações, ela já tinha uma casa com 100 crianças que ela atendia, e praticamente tudo com o seu salário de professora. Ela não tinha nada de si, né? O salário dela era todo aplicado nas necessidades. É bem verdade que ela fazia campanhas, etc., mas o cerne do recurso financeiro dela era o salário que ela possuía, né? Ela escreveu um livro muito interessante que é referência ainda hoje para aqueles que... Escuta Meu Filho. O Escuta Meu Filho foi o primeiro. Mas ela escreveu um onde ela fala sobre a obra de Eurípides Barçanufo, né? Eurípides, o Homem e a Missão. Isso. Esse livro, ele é referência ainda hoje com relação a quem quiser conhecer com mais profundidade e maior familiaridade a obra e a vida de Eurípides, né? Ela teve uma vida bem vivida, César. Ela foi repleta de generosidade, de amor, dedicação aos semelhantes, né? E quando ela desencarnou, isso foi uma perda irreparável na comunidade lá de Sacramento, né? E ficou um grande vazio. Ela foi muito homenageada e, principalmente, ela cumpriu e atendeu de uma forma integral o pedido de Eurípides quando ele disse: Corina, você é minha última esperança em Sacramento. Fica mãe Corina, mãe Corina de todos nós. A mãezinha Corina, né? E ela é uma referência educacional para nós, né? Que Jesus abençoe esse espírito luminoso, né? Nosso respeito e nossa gratidão. Vamos ao nosso intervalo e logo, logo retornaremos, se Deus quiser. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Você quer ter um encontro com Jesus? Quem não quer? César Reis encontrou-se com várias pessoas chamadas Jesus. No livro Os Jesus que eu conheci, ele conta a história. E você fica sabendo como por apenas R$15. Peça já o seu pelos telefones 021 2224 0736 e 021 2224 1060 ou pelo e-mail portaliseb@gmail.com. Os Jesus que eu conheci, uma fascinante experiência de vida. Venha se emocionar você também. Ofereço um livro de presente. Sugerimos a obra Minhas Memórias Alheias, do professor Celso Martins. Com bom humor e sabedoria, o autor comenta fatos do movimento espírita e revela detalhes dos principais divulgadores da doutrina de Kardec. Os pedidos podem ser feitos pelos telefones 021 2224 1060 ou 2224 0726. Os livros serão entregues pelos Correios ou podem também ser adquiridos na loja do ICEB, Rua dos Inválidos, 182, segundo andar. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, luz, paz e música aos seus corações. Servindo com Jesus. Amor, caridade, perdão, fraternidade, luz e paz. Atributos do Mestre Jesus e grande meta da humanidade. A doutrina dos Espíritos é o convite, a teoria e a prática
desses ensinos, exemplificados pelo Mestre. Saber comportar-se diante das adversidades da vida. Saber falar e silenciar com sabedoria. Saber doar sem esperar recompensas. Saber perdoar e, perdoando, auxiliar na construção da harmonia em almas e corações assolados pelas lutas cotidianas. O cultivo da verdadeira fé do espírito da caridade. Não precisamos pensar que estamos longe de alcançar esse patamar. Temos na sã doutrina o passo a passo. Basta que meditemos acerca desse esclarecimento e sigamos em paz com Cristo. Servir a Jesus é cumprir todos os seus desígnios. Nossa fortaleza é a nossa própria vontade de servir e evoluir. E assim, o mundo será um equilíbrio pleno, suspenso no universo. Lançadas estão as sementes dessa doutrina. Ponhamos à mão a enxada do serviço, nessa seara de luz, guiada por Jesus. Prezados amigos ouvintes, vocês podem acompanhar os nossos programas através dos seguintes endereços eletrônicos: www.clubedearte.org.br e através do nosso portal ICEB, www.portaliceb.com.br. Na sequência, ficaremos com o nosso número musical do dia de hoje, desejando para todos vocês muita luz e muita paz, muita sabedoria e Jesus sempre em seus corações. E continuamos na companhia deste programa, o programa de cultura espírita, o programa do ICEB. Muita luz, paz, música e Jesus aos seus corações. Oh
simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos retornando com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Acabamos de ouvir nossa querida amiga e irmã Natasha McKenna, com a sua voz encantadora, né? Trazendo essas harmonias magníficas para todos nós. Nesse momento vamos responder as perguntas dos nossos ouvintes. E hoje a Maria Eduarda Campos, de Campo Grande, nos envia duas perguntas. O programa Fantástico da TV Globo, né? Está apresentando um quadro que trata de aparições de fantasmas. Aliás, chama-se Fantasmagorias, né? É isso aí. Até onde podemos acreditar nessas coisas? Pergunta a nossa Maria Eduarda. O que você acha, Saruí? Maria Eduarda, antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer por você nos oferecer a oportunidade de esclarecermos esse assunto, viu? Aparentemente, pelo que deduzimos como telespectadores, né, o quadro ele não pretende se aprofundar no assunto. E sim, eles querem apenas tratá-lo de forma especulativa, sem explicações adequadas. Tanto que tem como consultor um mágico. Eu acho isso incrível, né? Bota lá um mágico e bota assim, explicação científica. Cara, pelo amor de Deus, por favor, você é brincadeira. E o pior é que a explicação científica que ele dá é complicada, né? Então ele põe um mágico, né? Bom, Maria Eduarda, nada temos contra eles. Eles querem fazer o programa daquela forma, é uma maneira de... Mas a tendência é que eles mostrem as situações pelo lado dos truques, né? Eles forçam as situações, eles mandam sentar num banco, por exemplo, onde a aparição, onde o fantasma foi visto, na esperança. Eles matam as pessoas de medo, né, os participantes do programa, mas eles estão ali, aquilo tem uma coisa muito mais jornalística, muito mais especulativa do que propriamente explicar o fenômeno em si, né? Até porque, pelo que eu entendi, todas as vezes, se acaso, por exemplo, acontecesse de uma aparição mesmo, de acontecer de um espírito se manifestar ou de alguma coisa fazer ali, provavelmente esse mágico ficaria em dificuldade para explicar o que aquilo estava acontecendo. Achei muito interessante a experiência do copo que eles mostraram, né? Que o copo começou a se mover, aí depois vem aquela explicação, você pensa uma coisa, um braço levanta, o outro arria. Me lembra muito daqueles primórdios lá do Kardec, em que as pessoas faziam especulações as mais absurdas, né? Agora, tá certo, inclusive a Cristina Espírita, né, que fez uma explicação muito boa, né, a respeito do assunto, dizendo que não são espíritos evoluídos, né, que trabalham nessa questão do copo, geralmente, que é brincadeira, não tem outros... Mas achei muito interessante que essa brincadeira do copo, ele deu essa explicação absurda, diga-se de passagem, mas é preciso lembrar que em muitos momentos houve mensagens. Não é essa, né, nós vimos ali, mas a história, a mensagem, a orientação, na época de Kardec teve muito isso, né? E mesmo hoje, né, infelizmente, há pessoas que fazem essas coisas e veem informações, enfim, isso não inviabiliza o fato de que isso pode ser um fenômeno provocado por espíritos, né? O que ele diz é que não é, que é uma mão que levanta, isso é fenômeno da própria pessoa. Como é que faz, né? Bom, mas vamos à pergunta da Maria Eduarda, né? Maria Eduarda, o Allan Kardec, codificador do Espiritismo, nos livros básicos que escreveu para dar base lógica à doutrina, nos ensina que não se deve temer os fenômenos naturais que a ignorância popular chama de assombração. Nós vivemos em mundos diferentes. Os espíritos no chamado plano espiritual. Nós, os encarnados, nós vivemos no mundo material. Estamos limitados pela roupagem da carne, pelo nosso corpo, né?
Embora sejam mundos distintos, eles estão sempre interagindo e os espíritos estão sempre entre nós. Kardec explica muito bem isso no Livro dos Espíritos. Agora, os espíritos, como os homens, eles são seres que têm defeitos e virtudes, erram e acertam. Quando ainda estão imersos nos equívocos, eles podem, através de recursos de efeitos físicos ou da própria mediunidade não controlada das pessoas que estejam presentes, provocar barulhos, isso é chamado de tipologia, né? Aparições, sombras, daí o termo assombração. Assombração vem de sombra, né? Movimento de objetos e até mesmo, dependendo das circunstâncias, provocarem um fenômeno chamado poltergeist. Esse poltergeist é um nome, uma expressão alemã, mas significa quando, por exemplo, aparecem aqueles fenômenos de fogo espontâneo, pedras que surgem do nada. Esses fenômenos são chamados de fenômenos de efeitos físicos e eles existem, mas eles existem e precisam ser explicados de uma maneira adequada. Não nos cabe agora fazer isso, mas é só para você saber que eles existem. Podem ser simulados também, mas na realidade eles existem também. É quando então aparecem pedras, como eu disse, atiradas do nada, fogo sem motivo aparente, etc. São situações que elas podem ser perfeitamente explicadas. Elas não precisam causar pânico e podem ser contornadas pela prece sincera e pela determinação de não ceder nem ao medo e nem ao pânico. Nós temos que encarar isso como esse sobrenatural, né, como algo natural, né? É assim que tem que ser visto. Na verdade, o Espiritismo não aceita essa sobrenaturalidade, né? De maneira que, na verdade, a gente deplora um pouco essa abordagem que esse programa está fazendo, sabe? Na verdade é uma coisa velha, uma coisa antiga, já aconteceu isso no passado, fez a alegria de pseudocientistas, né? Então, novamente, está colocando aí de uma maneira bastante especulativa, especulativa e não leva a nada e vai cair no ridículo, acabar. Mas a nossa Maria Eduarda, ela ainda pergunta: existem rezas especiais para enfrentarmos situações que sejam de aparições, vozes, etc. Olha, meu ente, toda oração proferida com inspiração dos sentimentos, do fundo do coração, e nesses casos, sem o pânico e o medo que os desavisados sempre têm, ela é válida e eficaz. Não precisa ser especial, como você pergunta aqui, rezas especiais. Ela não precisa ser especial, ela só precisa ser feita com as suas palavras, pedindo a Deus que ore por todos e ajude a todos naquele momento. Na verdade, o que você pede em sua oração nesse momento seria uma forma de que aquele ambiente fique protegido, fique assistido, não é? E eventualmente os irmãos sofredores, os espíritos desinformados que por ali estejam, sejam então levados, atendidos, ajudados, né? E você também, para que você continue tendo força e resistência para passar por esses momentos, né? Mas não tem rezas especiais, não. Existe a oração sincera, profunda e generosa e verdadeira. Isso aí. Vamos então ao nosso pequeno intervalo, vamos ouvir o nosso companheiro Geraldo Cardoso com a Internet do Bem e logo em seguida retornaremos, se Deus quiser. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Um simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Você quer ter um encontro com Jesus? Quem não quer? César Reis encontrou-se com várias pessoas chamadas Jesus. No livro Os Jesus que eu conheci, ele conta a história e você fica sabendo como por apenas R$15. Peça já o seu pelos telefones 021 2224 0736
e 021 2224 1060 ou pelo e-mail portaliseb@gmail.com. Os Jesus que eu conheci, uma fascinante experiência de vida. Venha se emocionar você também. Meus amigos, o PPS que a Internet do Bem selecionou para hoje apresenta frases ou pensamentos de pessoas célebres e também alguns provérbios interessantes. O título é O Baile da Vida. A vida é um jogo do qual ninguém pode retirar-se, levando apenas os lucros. André Maurois. É curioso que a vida, quanto mais vazia, mais pesa. Leon Dodi. Perguntas: por que compro arroz e flores? Compro arroz para viver e flores para ter algo para viver. Confúcio. Há duas maneiras de viver na vida. Uma como se nada fosse um milagre e outra como se tudo fosse um milagre. Albert Einstein. O melhor é sair da vida como saímos de uma festa, nem sedentos, nem bêbados. Aristóteles. Todos somos figurantes. A vida é tão curta que não dá para sermos mais que isso. Charles Chaplin. Viver na Terra é caro, mas o preço inclui uma viagem grátis ao redor do Sol cada ano. Guy de Maupassant. A vida consiste não em ter boas cartas, mas em jogar bem com as que possuímos. Josh Billings. A vida é tão curta e o ofício de viver tão difícil que quando alguém começa a aprender, já está na hora de morrer. Ernesto Sábato. Se quiseres que algo seja feito, encarrega disso uma pessoa ocupada. É um provérbio chinês. Trabalha como se não necessitasses de dinheiro. Ama como se nunca te houvessem ferido. E dança como se ninguém estivesse olhando. Essa de Queiroz. A vida é como uma lenda. Não importa que seja longa. O que importa é que seja bem narrada. Lúcio Aneu Sêneca. Todos os homens somos feitos do mesmo barro, mas não do mesmo molde. Rabindranath Tagore. As mentes grandes discutem ideias, as médias discutem coisas e as pequenas, pessoas. Khalil Gibran Khalil. Temos que subir a montanha como fazem os velhos, para chegar ao cimo como chegam os jovens. Confúcio. A união do rebanho obriga o leão a deitar-se com fome. Provérbio africano. O tempo que uma pessoa passa rindo é o tempo que ela passa com os deuses. Homero. Uma vez terminado o jogo, tanto o rei como o peão voltam para a mesma caixa. Dante Alighieri. Recorda que no dia em que nasceste todos riam e só tu choravas. Vive de tal maneira que quando morreres, todos chorem e só tu sorrias. Provérbio persa.
Oxalá vivas intensamente todos os dias da tua vida. Jonathan Swift. Meus amigos, agradecendo pela generosa atenção, nos despedimos com votos de muita paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Ofereço um livro de presente. Sugerimos a obra Minhas Memórias Alheias, do professor Celso Martins. Com bom humor e sabedoria, o autor comenta fatos do movimento espírita e revela detalhes dos principais divulgadores da doutrina de Kardec. Os pedidos podem ser feitos pelos telefones 021 2224 1060 ou 2224 0726. Os livros serão entregues pelos Correios ou podem também ser adquiridos na loja do ICEB, Rua dos Inválidos, 182, segundo andar. Você quer ter um encontro com Jesus? Quem não quer? César Reis encontrou-se com várias pessoas chamadas Jesus. No livro Os Jesus que eu conheci, ele conta a história e você fica sabendo como por apenas R$15. Peça já o seu pelos telefones 021 2224 0736 e 021 2224 1060 ou pelo e-mail portaliseb@gmail.com. Os Jesus que eu conheci, uma fascinante experiência de vida. Venha se emocionar você também. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos retornando com o nosso programa Cultura Espírita do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, como sempre pelas ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, em 1400 kHz, e contando com o apoio do nosso querido companheiro Toninho Barbosa, conselheiro do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, e é o nosso engenheiro de som que fica aqui nos amparando, para que o programa tenha um mínimo de qualidade. Nessa última parte, nós trazemos aqui a nossa literatura espírita, né? Na verdade, vamos trabalhar hoje com o livro Palavra de Vida Eterna, do nosso irmão Franciscano Xavier, editado pela Comunhão Espírita Cristã em Uberaba, em Minas Gerais. Hoje o Assaruí separou aqui Na Palavra e na Ação. É uma passagem que Paulo escreve aos Colossenses 3,17, dizendo isso: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Disse Paulo, né? Puxa vida, é uma coisa importante, né? E o nosso Emmanuel começa firme, como sempre. Dizes-te cristão, declaras-te seguidor de Jesus, afirmas-te coutor do Evangelho. Isso quer dizer que o nome do Senhor se encontra empenhado em tuas mãos. Muitas vezes a gente não percebe isso, né? Se buscamos o Cristo, de certo é necessário refleti-lo, né? Quer dizer, nós temos que ser como um espelho, né? Que o Senhor se projeta e aparece. Por isso está nas nossas mãos, no nosso coração. Mas tudo fazer em nome do Senhor, né? Muito importante. É imprescindível, assim, saibamos agir como se lhe fôssemos representantes fiéis no caminho em que estagiamos. O que é um desafio, né? Imagina ser um representante fiel de Jesus Cristo, né? Pedro, que andou tão perto, negou Jesus 3 vezes, né? Então imagina a gente, a nossa pequenez, a nossa inferioridade, ser considerado um representante fiel, né? É um desafio.
E pior são aqueles que falam em nome de Jesus, mas ao utilizar essa pretensa prerrogativa de uma procuração divina, fazem e agem, né, de acordo com os seus interesses ou com os interesses... A sua maneira, né, que não necessariamente é a maneira de Jesus, né? Então, diz o nosso Emmanuel, lembra-te de semelhante obrigação e, cumprindo-a, libertar-te-ás com facilidade das sombras que te atormentam a marcha. Quer dizer, trabalhar em nome de Jesus, né? Pensar em nome de Jesus, viver em nome de Jesus. É a libertação. Né? É a libertação. Assevera-nos o apóstolo: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Efetivamente, a palavra e os atos representam a força de exteriorização dos nossos sentimentos e pensamentos, né? Quer dizer, o mais recôndito no ser é o que ele sente, é o que ele pensa, né? Então, a palavra e os atos são a forma de colocar para fora esse sentimento. Gente, a tua boca fala do que está cheio o teu coração. O coração é o sentimento e a boca exterioriza aquilo que a gente tem sente. Força, né? Tem força, né? Diz o nosso Emmanuel, o coração inspira o cérebro dirige a existência. Quer dizer, na verdade, a gente imagina, né, que nós não somos meramente criaturas cerebrais, né? Nós somos preliminarmente criaturas da emoção. Porque é a emoção que gera o sentimento, né? E o sentimento atua no nosso coração, que por sua vez faz com que o cérebro entre em ação. Então o coração inspira o cérebro dirige a existência. É interessante que as pessoas, quando dizem assim, eu sou, batem no peito, não bate na cabeça, né? A gente não é pelo cérebro, a gente é pelo coração. Eu sou, bate no peito, não bate na cabeça, né? A emoção cria a ideia plasma as ações. Importante isso, né? É preciso, pois, sentir com Jesus, é a emoção, né? Para que aprendamos a raciocinar e a servir com Ele. Imagina sentir com Jesus, né? Isso é um desafio tremendo. Me lembro que eu tinha um amigo, sabe? Que dizia assim, cada vez que eu vou fazer uma coisa, eu penso assim, se fosse Jesus que fosse fazer isso, como é que ele faria? Então eu não tomo a iniciativa, entendeu? Eu dizia assim, eu penso como é que Jesus faria. É claro que a minha visão é primária, primitiva, né? Mas certamente, mesmo sendo primária e primitiva, Jesus faria muito melhor do que eu, né? A minha compreensão, embora limitada. E aí eu procuro fazer alguma coisa mais ou menos como imagino. Dentro daquela linha, né? Então é isso, a pessoa, para a gente, ela inibe, né, a sua pulsão e deixa que fique na frente o modelo Jesus, né? E o Jesus é engraçado. Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Até que ponto eu faço isso, né? Em todos os momentos, né? A mão direita, não deixa a tua mão direita, sabe o que a outra mão faz, né? Se te baterem numa face de um lado, bate o outro. Olha o modelo aí, o padrão. É difícil. E olha a emoção contida, controlada, né, de Jesus. Como é que eu fico nisso? É uma dificuldade, né? É preciso, diz Emmanuel, sentir com Jesus para que aprendamos a raciocinar e a servir com Ele. É difícil. Alguém nos sugere a extensão da maledicência nas teias do julgamento precipitado? Há quem nos chame à contemplação das chagas e cicatrizes alheias? Surgem desavenças e mágoas em nosso campo de ação? Isso acontece todo dia, né? O pessoal nos chama para julgar mal os outros, para falar mal dos outros, né? Para julgar os outros, enfim, para fazer mal aos outros. Enfim, a crítica, né?
destrutiva que está por aí afora, nós somos chamados a isso todo o tempo, né? Briga, desentendimento. Aí diz o nosso querido Emmanuel: usemos a palavra nos moldes do benfeitor sublime, ajudando para o bem de todos entre a bondade e o perdão. Entre a bondade e o perdão, veja que limite que ele traçou aí. É muito complicado para nós, né? Não é fácil, não. Não é fácil. Somos tentados ao revide por ofensas inesperadas. Sofremos preterição e calúnia, apodo e perseguição. Padecemos íntimo desencanto ou desgostos e angústias no tempo familiar. Olha, isso é um cenário, né? Em que nós ordinariamente estamos envolvidos, né? Então a tentação por revidar as ofensas, né? É quando a gente é preterido, né? Quando alguém nos calunia, quando alguém nos fala mal da gente, né? Bota apelido, essas coisas assim, né? Quando alguém nos persegue, injuria, né? Em casa, os problemas que muitas vezes aparecem, desentendimento, incompreensão, angústias, né? É o filho que não segue as diretrizes que a gente quer passar, são os problemas às vezes financeiros que geram dificuldades. Né? E aí a gente padece, né, graves problemas, enfim. O nosso cenário aqui nesse planetinha de provas e expiações geralmente é um cenário complicado, né? Então diz o nosso Emmanuel: usemos a conduta do sublime benfeitor, ajudando para o bem de todos entre o perdão e a bondade. Entre o perdão e a bondade. Esse limite aí foi... É muito complicado, né? Seja onde for e com quem for, busca o lado luminoso das criaturas, mobilizando o amor puro, a fim de que estejas em verdade na companhia do excelso cultivador, purificando a eira do mundo. Acho que o que fica claro é isso. Na verdade, nós estamos muito longe dessa pureza, dessa perfeição, mas já podemos trabalhar em nome dessa pureza, em nome dessa perfeição, conscientes das nossas grandes fragilidades, né? Das nossas imensas deficiências, da distância enorme que nos afasta ainda da pureza e da perfeição. Mas não é por causa disso que a gente abdica. Não vamos mergulhar no lamaçal dos nossos sentimentos, né? nas agonias dos desencontros vibratórios. Não, a gente já tem uma noção, né? A gente quer a paz, a gente quer o bem, a gente quer a luz, a gente já sabe que Jesus é o nosso guia, né? Então, o que ele ensinou, né? Que ele trouxe para nós, o perdão, a tolerância, a solidariedade, a fraternidade, a compreensão, a caridade, né? Tem que ser os nossos vetores, nossos veículos. É isso que ele diz. Buscar o lado luminoso de tudo. Né? Então, todo mundo tem, né? Me lembra muito aquela questão, lembra a história do cachorro morto? Né? Todo mundo diz: olha, o cachorro está podre, está cheirando mal, Jesus, mas olha os dentes dele. Né? Os dentes dele, né? Os dentes são bonitos. Então, todo mundo tem um lado melhor. A gente não tem que ficar olhando só o lado pior das pessoas. É um pouco trágico, eu acho, né? É um pouco mórbido também, né? Ficar olhando só a coisa negativa, né? A tragédia. Em todos nós existe a presença divina, em todos nós. Mesmo o pior bandido, o pior assassino, né? O homem mais terrível, lá no fundo existe a centelha sagrada. Então por que a gente vai valorizar só esse lado externo? Vamos ter consciência de que de fato existe o mal, o erro, existe a fragilidade, mas vamos fazer a nossa parte, tentando sintonizar com o lado bom, com o lado bem. Ou seja, não julgueis para não ser julgados. Não é assim? Então nós temos que estar do lado bom das criaturas. Não basta declarar a nossa condição de aprendizes do mestre dos mestres. É indispensável estejamos realmente com ele, para com ele colaborar na construção da vida melhor. O professor Pastorino
falava dessa questão do aprendiz, do aluno, né? Do discípulo. Então ele nos coloca aqui que não basta a gente dizer que é aprendiz do Mestre. Na verdade, nós temos que seguir os passos que Jesus deu. Enfrentar da maneira como ele enfrentou as dificuldades, as injúrias, né? A incompreensão, tá? A desatenção, o desamor, as coisas que os outros faziam com ele, né? Ele enfrentava isso com um determinado padrão. E esse é o nosso padrão. O amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós estamos chegando, nos preparando para o final do nosso programa. Queremos lembrar que agora em setembro, né, nós vamos ter uma mudança. O nosso programa vai passar para as terças-feiras, vai ter meia hora de duração e vai se integrar com o programa do Clube de Arte, lá do Yasmin, do Fábio, etc. Né? E esse programa, nas quintas-feiras, passará para a nossa querida amiga, irmã Ana Guimarães, que hoje está lá, nas terças-feiras com meia hora, vai passar para as quintas-feiras com 1 hora. Então todos estão convidados, a partir de setembro vai ser assim. Estamos chegando ao final do nosso programa, né, Sabe? Agradecidos pela oportunidade e vamos ouvir agora a despedida do nosso companheiro. Como sempre, nós já sabemos, né, do interesse que os nossos ouvintes têm, das perguntas que fazem, do acompanhamento que têm. Então, é só nos permitir o agradecimento, desejando muita luz e muita paz para todos. Então, até a próxima semana, neste horário, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita, um programa que vai ao ar às quintas-feiras, às 12 horas, com César Reis, a Saruí Franco de Moraes, a Natasha Mequena e Geraldo Cardoso. Agradecemos pela sua audiência. Até o nosso próximo programa. Paz e bem. Ter um encontro com Jesus? Quem não quer? César Reis encontrou-se com várias pessoas chamadas Jesus. No livro Os Jesus que eu conheci, ele conta a história e você fica sabendo como por apenas R$15. Peça já o seu pelos telefones 021 2224 0736 e 021 2224 1060 ou pelo e-mail portaliseb@gmail.com. Os Jesus que eu conheci, uma fascinante experiência de vida. Venha se emocionar você também. Ofereça um livro de presente. Sugerimos a obra Minhas Memórias Alheias, do professor Celso Martins. Com bom humor e sabedoria, o autor comenta fatos do movimento espírita e revela detalhes dos principais divulgadores da doutrina de Kardec. Os pedidos podem ser feitos pelos telefones 021 2224 1060 ou 2224 0726. Os livros serão entregues pelos Correios ou podem também ser adquiridos na loja do ICEB, Rua dos Inválidos, 182, segundo andar.